Eita, atrás de eita, meu povo, esse é o Te Conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities, agora o foco Big Brother Brasil 23, todos os dias deixando vocês muito bem informados através dos resumos e do ao vivo, então é importante você se inscrever, comentar e compartilhar se você puder. Vamos que vamos, ativa as notificações também, tá? Vamos de resumo, porque temos nova liderança na área, muita incoerência e alvos para o próximo paredão. Voltamos aí um pouquinho lá no tempo. Ontem à tarde, uma conversa interessantíssima que aconteceu entre Kay Alves e Domitila, tá? Envolvendo uma preocupação da Kay com a aproximação de Cara de Sapato e Gustavo, tá? Ela disse que pode estar ficando bem louca, mas a sua intuição é de que o Sapato tá querendo arrancar, tirar Gustavo dela. Gente, a Kay acha que o Sapato estava afastado, agora se aproximou, né? Não estava nem falando direito com o Gustavo, agora está lá, grudado, colado, e ela está estranhando, não está gostando nada dessa aproximação. Insegurança total, né? Enquanto ela estava lá reclamando da relação dos dois, Gustavo e Sapato estavam lá numa lutinha, numa brincadeirinha ali na área externa. Oh, que fofos, né? A Kay, gente, ela tá tão insegura que ela chegou a chorar ao falar aí do medo do Gustavo tá se afastando dela por conta do Cara de Sapato. O Sapato está supostamente roubando o seu lugar no coração de Gustavo. O que vocês acham disso? A Kay também falou do MC Guimê. Disse aí pra Domitila que não sente uma energia boa vinda dele, não. Mas ele estava elogiando lá numa outra conversa o jogo de Kay. Disse Guimê que se bobear, a Kay joga mais do que o cowboy. Ele, no fim, fala aí que conversou com ela na festa e acha que o casal se completa. Mas que a Kay é a pessoa que ajuda ali a calcular as rotas, né, aí pra cima. E o Gustavo é aquele que é visto como gente boa, foge do alvo e é bom de provas, tá? Guimê também diz aí para Alface que não teria problemas em colocar Kay e Gustavo no paredão. Será que vem aí? E aí? O que vocês acham? Muita gente com essa expectativa de ver o casal no paredão, mas ao mesmo tempo, outros estão garantindo que vão salvá-los, hein? Será que rola, gente? Sem saber aí do medo da sua amada Kay em perdê-lo para a Cara de Sapato, Gustavo continuou com brincadeirinhas bobas e gostosas, como dizia a Nina, né? Com Chu Face. E ele ainda fez uma confissão à Cara de Sapato. Vai de vocês acreditar ou não, mas o Gustavo confessou que ele e Kay não fizeram nada na cama. Se é que vocês me entendem. Não rolou, disse o Gustavo. O Sapato fala aí que não dá para fazer nada lá, porque tá cheio de câmera. E aí o Gustavo fala que realmente não fizeram nada. Não que não tenha faltado vontade, mas não fizeram nada, tá, gente? E aí fica aquele questionamento, né? E aqueles gemidos todos, e as palavras picantes, os sussurros, e aquela movimentação toda embaixo do edredom. Sabe-se lá. Marvela, Fred Desimpedidos e Larissa já decretaram o fim de Cris, assim como o restante da casa, né? Todo mundo acha que o Cris vai ser o próximo eliminado e aí eles já estavam pensando ali num possível contragolpe do Cris. Se tivesse, né? A Larissa acredita que fosse puxada por Cris, ela sempre acha que é alvo do paredão, acaba nem tá sendo cogitada para paredão nenhum. E aí a Marvela acha que Cris tem aí a intenção de separar o casalzinho, Fred e Larissa, porque, né, já tem aqueles rumores lá de que o Cris tem ciúmes e tal, queria ficar com a Larissa lá no começo, não gosta dos dois, coisa que o próprio Cris já deixou claro, mas o Desimpedidos acha que o Cris puxa mesmo a Unicasso pro paredão se tiver oportunidade, tá certo? Realmente o Cris cogita jogar a Unicasso no paredão se tiver oportunidade. Porém, o Desimpedidos, com as meninas insistindo ali de que o Cris puxaria a Larissa, conclui que se ele fizesse isso, seria vacilo. Porque o Cris teria que enfrentar duas torcidas, a dele e a da Larissa, contra ele, Cris, né? O Fred também deixa claro aí que eles não sabem a força que tem aqui fora e tal, mas fiquem abertos
logicamente que Fred Desimpedidos tá contando que a coisa do casal realmente esteja funcionando, né, gente? Em outras palavras, é isso. César Black, antes de ser consagrado líder, disse que levaria Christian para o seu VIP, mas ele foi alertado por Domitila e se fizesse isso, se tornaria alvo na próxima semana. Na verdade, o Black ele já é alvo de qualquer jeito, né? Antes de ser consagrado, então, o VIP do Black era Fred Nicásio, Gabriel Mosca, Aline e Christian. Mas depois que a Domitila colocou a pulguinha atrás da orelha dele ali, ele foi lá falar para o Cris que não tinha jeito de levá-lo para o VIP, porque não quer se colocar na reta e tudo mais. O César ainda diz aí para o Cris que não gostaria que ele fosse para o paredão, porque ele quer que o Alface saia, mas Christian, consciente que sabe que vai para o paredão e garantiu que vai, né? E vai mesmo. E aí veio a confirmação da prova polêmica, onde todo mundo dormiu, mas a Globo alega aí que César Black, que é o novo líder, não dormiu não, que ele estava apenas cabisbaixo ali, olhando para as mãos e tal, mas estava com os olhos abertos, tá, gente? Então, oficialmente, César Black é o líder da semana, e aí veio o seu polêmico VIP. Ele acabou levando o casal Gusquet, que ele tinha garantido numa outra conversa que não levaria, né? Não diretamente para o casal, mas ele falou isso algumas vezes por fora, que não levaria os dois, e deixou o Christian de fora, como já havia avisado para o próprio Christian. Então, o VIP tá aí, a Aline, né, que ficou até o fim na prova com o Black, Fred Nicásio, Mosca, Key Alves e Gustavo. E Bruna se desesperou por mais uma vez estar na xepa. Chorou, gente. Oh, meu Deus. Que dó, né? Que pena. Bruninha vai ter que aguentar mais uma semaninha aí, né? De xepinha. E aí o Christian já tinha avisado que ele arremataria o poder coringa. Conversou ali com a Amanda, porque os dois tinham essa possibilidade de arrematar. Ele falou que arrematar poderia ser uma imunidade, ou jogar alguém no paredão, ou trocar alguém do paredão. E ele ia usar isso sim, né? Lembrando que é o poder do silêncio que o Cris já arrematou, gente. Arrematou hoje. Nada demais, esse poder é apenas para impedir uma pessoa de votar no próximo paredão. Só que para eles aparece apenas poder do silêncio. Eles começam a deduzir do que se trata, né? Isso não muda nada na vida do Christian, que já tem trocentos votos dentro da casa. Anular um voto ou impedir um voto, provavelmente não muda nada a situação dele neste paredão, e ele vai de qualquer jeito. Se não for de um jeito, vai de outro. Teve reunião na xepa para decidir ali a respeito do andamento das coisas, né? Já que novamente estavam todos na xepa ali, a galera do aquário. Aí a Bruna voltou a chorar e voltou a reclamar, dizendo que vai passar fome porque ela não come carne. Quando ela tenta comer, ela passa mal, que ela tá cansada disso. Só que tem um detalhe nessa história. Bruninha, naquela ação do McDonald's, encheu a barriguinha de lanche, né? Se esbaldou, comeu o lanche dela, dos coleguinhas. Que, por sinal, não era vegano, né, gente? Já viu McDonald's vegano? Não tem, não. Pelo menos eu nunca vi. E aí, além disso, o que a galera aponta aí é que tem a proteína de soja lá na xepa, coisa que a Bruna reclamou da última vez também, tá? Então, acho que a Bruna precisava mesmo ter um papinho com ele, o Mr. Xepa. Babu, lembram dele? Ficou 9 semaninhas na xepa. Sapato foi lá pro quarto, né? Repercutir que talvez o Cris não desse estalecas na xepa e tal. A Larissa ameaçou que ele não ia comer. A galera começou a falar que não ia comer, não sei o quê, porque não ia ajudar. E aí teve aquela reunião chata depois, com um cara de sapato ali pedindo para não mexerem no apresuntado dele. Uma reunião longa. O Christian ficou de boa, tranquilamente. E hoje ele contribuiu sim com as compras da xepa, gente. Independente aí do poder coringa, ele ainda contribuiu com 550 estalecas, ficou zeradinho, mas deu sim a sua contribuição, diferente do que estavam dizendo que ele ia fazer. Nick Nicásio segue ainda tentando entender o porquê que ele foi eliminado da prova de resistência. A cara dele de que até agora não compreendeu, não entendeu e não aceitou
a decisão da produção. Gente, ele dormiu, né? Ele cochilou e foi eliminado. Mais desistência, será? Antes da divisão aí da xepa, a Domitila, ela falou pra Kay que tinha uma pessoa, que tinha dito aí pra ela, que não sabe se aguenta mais um mês nessas condições, de xepa, no caso. Aí a Domitila fala que esperava, né, que essa pessoa não fizesse a mesma coisa que o Bruno, ou seja, desistisse do programa. Kay cita, então, cara de sapato, dizendo que ele estava pé da vida por estar na terceira semana consecutiva aí na xepa. E aí a Domitila entregou que quem falou isso realmente foi o Sapato, né? A gente disse que não queria dar nomes, mas foi o Sapato que disse que não aguenta mais, não sabe se aguenta mais uma semana nessa condição de xepa. A gente vê que ele realmente fica muito mal ali. E eu acho que é só o Sapatênis, então, aí, seguir a técnica da Marvela, que dá bom, gente. Que ela falou lá no quarto, que ela enche a boca no final das festas, né? Enche a barriguinha e é isso que deixa ela feliz lá dentro, mesmo ela passando tanto tempo aí na xepa. E aí o Sapato até ri, dizendo que tem que pedir desculpas pra Anitta, porque assim que o show começou, ele foi lá encher um pratão, foi comer e deu a mínima pro show de Anira. Ai, meu Deus do céu. A coisa de xepa aí ainda vai render bastante, né? Porque realmente é uma coisa que eles detestam, odeiam. Mas tem que ganhar o líder. Tem que ganhar o coração de alguém ali para ir pro VIP, né? Para fazer. Tem que fazer por merecer, digamos assim, gente. Alfacinho já sabe que tá no paredão, tá na reta e aproveitou para não poupar críticas ao líder César Black. Disse que foi atacado por Black pessoalmente, tá? E ele não se arrepende porque ele atacou e retrucou. Disse que o Black é muito covarde e cada um tem que ser responsável por suas atitudes, que se ele tiver que sair, vai sair, ele, né, Alface, mas não vai deixar de ser ele, não. Numa outra conversa, o Fred Desimpedidos já conta aí com um possível contragolpe, o Guimê também, né, tava falando sobre isso, e aí o Desimpedidos disse que tem a Domitila como alvo, porque é a que ele tem menos afinidade. Se tiver um contragolpe, ele puxa a Domitila. Ou seja, se o Cris já estiver no paredão pela casa, o contragolpe do Desimpedidos é possivelmente a Domitila, tá, gente? Já sabemos mais ou menos aí quem tá na reta nesse paredão. Alface, indicado por César Black, Christian pela casa e no contragolpe lá do Desimpedidos, a Domitila. Ainda tem, na verdade são só essas possibilidades, né? O Fred Desimpedidos já está no paredão por conta da prova, da consequência da prova. Aí tem a indicação do César Black, que é o Alface. Tem também a votação da casa, que é o Cris, com certeza. Vai receber voto até dizer chega. E tem um contragolpe do Desimpedidos, que é a Domitila. Nessas condições aí, Nick Nicásio deve, na verdade, escapar desse paredão. Se eles seguirem, né, esse caminho aí, o Nicásio provavelmente escapa do paredão nessa semana, tá, gente? Vamos ver. César Black, ele já garantiu aí que não consegue indicar o Cris ao paredão. Já disse isso pra galera lá no quarto do líder, deixou muito claro que vai no Alface mesmo, né, que ele não consegue ir no Cris, que ele tem aí um embate pessoal com o Alface, ele acha que mesmo assim, né, o Cris sai, se o Cris não escapar do paredão sendo imune, não conseguir nada de imunidade, ou não voltar na prova bate-volta, acha aí o Black que o Cris sai mesmo. E o Black, ele também confessou que ele estava sim ciente das estratégias do Cris com a Bruna e com a Paula. Mosca, inclusive, repreendeu César Black, dizendo que eles foram, então, coniventes com o Cris. Eita! Quem não poupou críticas a Dr. Nick Nicásio? E aí ela falou com o cowboy ali na academia que tá cansada, que o Nick Nicásio tá fazendo aí vitimismo, já lhe irritou, né? Tá colando neles ali, ela não quer isso, ela realmente tá deixando claro que ela quer um afastamento de Dr. Nicásio.
Porque na visão da Kay, se 11 pessoas votaram no Nicásio, como ele vem apontando, falando toda hora, é porque tem alguma coisa errada. Não é normal, disse Kay. E ela tá falando que não vota no Nicásio, né? Ela e o cowboy não votam, mas que eles não são obrigados a ficarem andando junto com ele. Ponto final. O Gustavo concluiu aí que a galera vai no Nicásio, né? A Kay falou, deixa aí. Tá certo, tudo certo. E ela realmente não quer essa aproximação mais, que ela tá achando aí que o Nicásio fez por merecer em se tornar alvo da casa. Gente, basicamente, é isso. Bruna voltou a criticar a Fred e Nicásio. Olha só, é ele de novo. E falou de novo daquela história dele não ter conversado com a Amanda ainda, não sei o quê. E ela disse que mesmo se sentindo mal, pretende votar no Nicásio no próximo paredão. Não vai no Cris, não. Vai no Nicásio, gente. Já o Alface tá decidido aí no Cris. E ele tá fulo da vida, porque ele deu apoio ali pro Cris. E mesmo assim, o Cris disse que o Cris tá dando a entender aí que o Alface não tá com ele. Ele falou, não botei o dedo na cara dele, mesmo assim ele tá achando que eu não tô com ele. Então, eu quero que ele se fufu e que ele saia do programa. Pronto. E aí o Alface fala que discorda, né? Não faz sentido ele puxar ou o Fred Nicásio ou outra pessoa pro paredão ao invés do Cris. A Bruna discorda e disse que o Alface teve mais embates com o Fred Nicásio do que com o Christian. Só que o Alface, gente, ele não quer enfrentar os Desimpedidos e o Nicásio no mesmo paredão, porque ele sabe que pode dar ruim para ele. Então, ele tá fugindo disso, não quer o Fred Nicásio junto com o Fred Desimpedidos no paredão. E aí ele e a Bruna tiveram uma tretinha, uma pequena treta, porque ele chamou a Bruna de bocuda. Acusou a Bruna de ficar revelando as coisas dele, aí os desentendimentos dele, falando disso pela casa, né? E o Alface disse que a Bruna sempre se mete nas tretas envolvendo ele não quer isso, não gosta disso. Ela tentou explicar que fez isso para defendê-lo, que ela não estava falando dele, expondo ele, mas estava tentando lhe defender. Ele falou que sabe disso, né? Que ela não queria lhe prejudicar, queria resolver o problema, mas que ele não concorda. E aí ela disse que só deu a sua opinião lá em relação à treta dele com o Black quando foi conversar com o César Black. Os dois bateram boca porque ela não concorda que tenha passado informações do Alface, não. E aí o Guimê, ele repreendeu o Alface por chamar a Bruna de bocuda. Acha que isso pega mal, soa como chamar a pessoa de boca aberta. Já a Alface retrucou, dizendo que todo mundo usa um monte de adjetivo contra ele e quando ele usa, não pode. Alface sendo Alface. MC Guimê, gente, ele disse o seguinte, que se ele se tornar anjo, se ele ganhar a prova do anjo, ele vai imunizar o Alface, ok? Até aí, tudo certo? Só que Guimê garante que vai colocar o líder César Black no monstro. Pagamos pra ver, né? Ele diz o seguinte, que ele pode fazer isso porque não é nada pessoal, né? Não é em relação ao Alface, não tem nada a ver com o Alface. Ele acha que o Black não mediu as palavras ao falar aquele tanto de coisa que falou lá no jogo da discórdia, e é por isso que ele daria um monstro para César Black. Concluiu o Guimê que, se ele imunizar o Alface, ele se coloca na reta do líder. Então, perdido por perdido, ele vai lá e dá um monstro para César Black. Essa eu quero muito ver, tô pagando para ver e tô duvidando que o Guimê faça isso. Cabe ao Boninho fazer uma prova ali pro Guimê ganhar e se tornar o anjo hoje, né? Ótimo. Guimê e o restante do quarto decidiu fazer uma estratégia ali para Amanda arrematar o poder Coringa, que não adiantou de nada. O Cris que arrematou lá no final também não vai servir de nada pro Cris, né? E por fim eles começaram ali a falar de não deixarem o Cris comer, se não doasse estaleca, que não era certo. A Bruna disse que era sacanagem impedir o Cris de comer na xepa por causa disso. Fred Desimpedidos disse que sacanagem mesmo era não dar estalecas, tá? Mas o Cris, já falamos aqui, doou estaleca sim, o papo não continuou a respeito disso não, tá, gente? A treta não veio sobre isso não. Depois de falarem lá do tal do poder Coringa, a Amanda disse no quarto que ela
seria o alvo de todos os paredões. Fazendo as contas ali, era para ela ter ido para todos os paredões. Concordam? E o deserto começa a fazer uma zoeira com eles mesmos, falando ali, a Larissa falou que o deserto está secando, o Alface falou que é a maldição do Lollipop, e o Desimpedidos disse que quando ouviu o Bruno Gaga, quando ouviu a sirene lá, que o Bruno Gaga apertou o botão de desistência, pensou que fosse a Paula retornando para casa de um paredão falso. Mas depois descobriram que acabaram perdendo mais um de seus aliados. Que maravilha. Dr. Nick Nicásio voltou a ser Nick Nicásio, gente. E aí ele voltou a colocar em xeque a beleza de algumas pessoas na casa. Não sei se vocês concordam. O papo foi longo, tá? Resumidamente, eles estavam falando de preferências na cama, relacionamento e tudo mais. E aí o Nicásio ele revelou, coisa que eu não sabia, inclusive, que ele pegava mulheres. E quando ele fazia isso, ele preferia as pretas. Já os homens, ele pegava os brancos, ok? Depois ele começa a falar que mirou apenas nos bonitões pretos. Beleza? Lembrando que ele é casado, mas tem um relacionamento aberto. Nicásio também elogiou aí a beleza de alguns na casa, né? Ele falou que nessa edição tem muita gente bonita. Mas uma ou outra, de modo geral, destoa. Né? 90% é bonito, só que um ou outro destoa, disse Nicásio. Ou seja, um ou outro é feio. A Marvel quis saber quem, Nicásio não quis citar nomes. E a Sara falou que é questão de ponto de vista, enquanto que o Mosca disse que a beleza está nos olhos de quem vê. Concorda? A Alface voltou a coringar, como a galera brinca aí, e ele reclamou com a Sara, tá? Não conseguiu dormir, foi lá reclamar do seu grupo, reclamou da Bruna se meter em tudo, disse que faltou pouco para também estourar com a Amanda, reclamou do cara de sapato, da chatice de todo mundo, porque querem o fazer puxar aí o Nicásio ou a Domitila num possível contragolpe que não existe, ao invés do Christian, né? E isso para não tirar a opção de voto da casa. Então ele não tá concordando da galera se intrometer, se meter ali nas coisas dele. E ele chegou até a ameaçar não doar estalecas para o grupo, porque ele estava sentindo aí que estão ensaboando, segundo ele, pegando o anjo e não dando para quem está no alvo, falando de cobrir as compras da xepa de quem vai comprar o Poder Coringa, e ele tá de saco cheio, tá cansado, não ia dar dinheiro não. Depois ele fala ali que prefere ficar sozinho, prefere, quem sabe, ficar só, ou só ele e o Guimê. A Sara disse que é uma boa estratégia, mas que o Alface precisa colocar limites aí nas situações e que se ela estivesse no lugar dele, ela também estaria cansada. Eita, gente, só tem uma coisa que resumir. É eita atrás de eita. Tamo junto.